Como o jogador mais forte, ele nunca esperou ser transformado em um esqueleto de baixo nível por uma rica arrogante e ser controlado a seu bel prazer. E o pior de tudo, ela o usa para satisfazer sua estranha obsessão por bastões de esqueleto. Mas o que ela não percebe é que ele não é um esqueleto qualquer. Ele possui um sistema de evolução infinito. Enquanto continuar matando, pode evoluir em várias formas. E quando isso acontecer, ele vai garantir que devolva toda a humilhação que sofreu a ela. Nesse momento, o jogador insignificante que alguns de mim olharam ansiosamente para mim disse: "Se você não se mexer, estamos ferrados." Ao ouvir isso, uma dor de cabeça me atingiu. Isso poderia ser a vida após a morte? Justo então, um lobo zumbi de elite pulou em minha direção. E foi aí que finalmente entendi o que estava acontecendo. Isso não é a vida após a morte. É o mundo do jogo que eu costumava jogar na minha vida passada. Ao ver isso, Zhang Ming entrou em pânico imediatamente e me implorou para detê-lo. Mas eu não fazia ideia de quem era essa mulher para se atrever a me dar ordens. No próximo instante, o lobo zumbi se lançou em minha direção a toda velocidade. Como alguém experiente no jogo, eu já conhecia seus pontos fracos como a palma da minha mão. Mas no segundo seguinte, meu braço se despedaçou. Ao olhar para os fragmentos de esqueleto espalhados, finalmente entendi o que estava acontecendo. Descobri que eu havia sido um jogador lendário no mundo dos jogos. Depois de um acidente de carro, fui forçado a me tornar um impulsionador de jogo. No final, fui explorado até a morte por um clube ganancioso. Quando acordei, percebi que havia reencarnado como o mais fraco dos soldados esqueléticos. Invocado por um novato necromante naquele momento, as garras afiadas do lobo zumbi pressionaram contra mim. Movido por uma intensa relutância e um forte desejo de sobreviver, despertei o sistema de evolução infinita. A arma de Zhang Lingming também foi aprimorada nesse processo. Meu olhar se tornou instantaneamente afiado e focado. Eu rapidamente peguei a espada longa que estava no chão. Em um instante, a cabeça do lobo zumbi foi decepada de seu corpo. Desta vez, finalmente consegui sobreviver. Parece que esse corpo esquelético não é tão fraco quanto eu imaginava. Zhang Mengmang olhou espantada para a cena. Sem esperar que o esqueleto convocado fosse tão poderoso a ponto de derrotar o lobo zumbi, que estava além do seu nível. Ele poderia ser um convocado mutante? Se sim, eu estou incrivelmente sortuda. Afinal, a chance de um convocado mutante é de apenas 1 em 100. Ela rapidamente pegou com entusiasmo o equipamento e os materiais que caíram no chão. Em seguida, ela se envolveu em uma batalha que durou 2 minutos e meio. Até agora, eu já tinha me acostumado completamente com esse corpo. E os lobos zumbis eram como se eu estivesse apenas picando legumes. Mas o que ainda me surpreendia era esse sistema. Parecia que, desde que eu continuasse matando monstros ou jogadores, poderia evoluir e subir de nível. Justo quando eu pensava sobre no que um esqueleto de nível mais baixo poderia evoluir. Meu corpo de repente se transformou em um espadachim esqueleto de segundo nível. Não só todos os meus atributos aumentaram em 80%, como também consegui uma arma especial. Espada de aço, com lâmina de osso. Ele balançou a arma algumas vezes, e a sensação de comprimento e poder foi incrível. Não esperava que uma única evolução trouxesse um aumento tão significativo. Agora, seu poder de combate tinha superado em muito o de jogadores do mesmo nível. Mas, de repente, ele se deu conta. Se descobrissem que ele, como uma criatura invocada, tinha consciência de jogador, com certeza seria visto como uma abominação. Ele precisava ser forte o suficiente para enfrentar centenas de inimigos ao mesmo tempo para conseguir sobreviver. Matei lobos e não vi mais vantagens nisso. Preciso ir para masmorras mais fortes para ganhar mais pontos de evolução. De repente, Zhang Ming me abraçou animadamente e disse que nosso caminho para o topo da vida começa comigo. Assim que eu pegar todo o equipamento, podemos acampar aqui e enfrentar uma leva de lobos. Vamos ficar ricos da noite para o dia. Eu rapidamente fiz um gesto negativo. Para minha surpresa, ela entendeu na hora e até percebeu que eu queria ir lutar contra monstros em outro lugar. Parece que minha expressão estava perfeita. Mas no segundo seguinte, ela de repente se ajoelhou com um baque. Não, por favor. Tem muitos monstros aqui e vocês atacam rápido.
Por favor, fique aqui, tá bom? Eu fiquei sem palavras. Era a primeira vez que vi alguém implorar assim. Estava claro que aquele lugar logo atrairia outros jogadores. Se encontrássemos jogadores de alto nível, essa garota ingênua poderia ser morta na hora, e eu poderia desaparecer junto com ela. Então, imediatamente peguei Jiang Mingmin, ignorando seus protestos, e segui direto para uma nova masmorrão. Um momento depois, eles chegaram à montanha Bear Claw. Naquele instante, um homem careca estava sendo encurralado por um poderoso urso de garraçai. De repente, passos ecoaram atrás dele. E o homem careca pensou que seus companheiros estavam vindo para salvá-lo. Mas no instante seguinte, ele se virou e me viu de pé, ameaçador atrás dele, carregando os Jiang Meng. Apavorado, ele gritou como um fantasma. Para minha surpresa, Jiang Meng, a garota boba, também gritou, assustada com o careca. No final, o jogador, quem ainda tinha um pouco de saúde, deixou-se dominar pelo medo. Naquele instante, o urso poderoso do clube também percebeu minha presença e imediatamente partiu em minha direção. Jiang Meng, apavorada, disse que até mesmo jogadores de nível 5 não conseguiriam vencê-lo, e que deveríamos correr. Mas eu me alegrava por dentro, parecia que ninguém iria me incomodar agora, economizando o trabalho de eliminar alguns jogadores por conta própria. E o melhor de tudo, aqueles jogadores tinham gentilmente reunido os monstros pelados, o que era perfeito para eu farmar. Rapidamente, joguei Jiang Meng para o lado. Ela estava prestes a gritar comigo, mas percebeu que os monstros pelados nos cercavam. Pequeno esqueleto, posso te implorar? Vamos correr para salvar nossas vidas. Mas eu imediatamente avancei para a luta. Enquanto isso, uma notificação do sistema apareceu. Você atraiu a atenção do poderoso urso das garras. Era exatamente isso que eu queria, atrair toda a atenção para mim. Assim não precisaria me preocupar com a segurança de Jiang Ming. A partir daqui, eu poderia contar com meu conhecimento sobre monstros selvagens e minhas habilidades para derrubá-los todos de uma vez. Eu conhecia cada movimento do poderoso urso de garras como a palma da minha mão. Com minha posição vantajosa, eu esquivava de todos os seus ataques com facilidade. Jiang Meng, que estava ao meu lado, ficou boquiaberta. Isso é incrível! Não só consegui desviar de todos os ataques, como também consegui enganar o urso de garras, fazendo-o atacar seus próprios aliados. Como um esqueleto. Minha velocidade de movimento é mais rápida do que a dos jogadores como um som. O poderoso urso de garras, por outro lado, tem um ataque alto, muita saúde, mas se move devagarinho. Eu usei minha vantagem de velocidade para rapidamente e com precisão destruir seu ponto fraco, os anéis nos tornozelos. Em pouco tempo, todas as articulações dos monstros caídos estavam quebradas, e eles desabaram no chão. A partir daí, tudo o que eu precisava fazer era mirar em seus pontos vitais, acionando um dano crítico duplo para um golpe mortal. Mas o urso garra poderosa é conhecido como um assassino para iniciantes, então, não é tão fácil de lidar. Depois que seus membros são destruídos, era a chance de usar uma habilidade especial, o trovão. A poderosa onda de choque e a corrente elétrica paralisariam qualquer jogador na hora. Eu usei o piscar para proteger Jiang Meng, que estava atrás de mim. Ela achou que eu não conseguiria suportar. Fiquei surpreso ao perceber que estava completamente ileso. Isso porque eu não sou humano. Sou um esqueleto. O raio não me afeta. Depois de usar a habilidade de trovão, houve uma pausa de 3 segundos. Eu empurrei minha espada na poderosa garra na cabeça do jogador. Com um grito de cortar o coração, o urso pata poderosa foi derrubado com meu golpe. Enquanto um outro urso pata poderosa se aproximava, eu não estava nem um pouco nervoso, pois já havia decorado os padrões de ataque deles. Agora, tudo o que eu precisava fazer era repetir o mesmo truque. Farmar para o próximo ponto de evolução e derrubar o chefe oculto. Jiang Meng tapou a boca, empolgada. Meu pequeno esqueleto é incrível. Isso é exatamente como quando um jogador lendário está prestes a se tornar um deusu. Sem chance. Será que isso é um easter egg escondido criado por um jogador de alto nível? E eu acabei de invocá-lo. Esse pequeno esqueleto, quanto mais olho para ele, mais bonito ele fica. Vai lá, pequeno esqueleto.
Minha boa sorte depende de você. Em pouco tempo acumulei 400 pontos de evolução. Devido ao meu excelente desempenho, o sistema desbloqueou um caminho de evolução secreta. Embora a evolução exija 2,0 pontos. Investimento alto significa retorno alto. Afinal, estou curioso para saber em que a próxima evolução vai me transformar. No entanto, após derrotar o último urso de garra poderosa, ainda estava 20 pontos abaixo do nível de evolução seguinte. E não havia mais ursos de garra poderosa para aparecer por aqui, pelo menos por enquanto. Embora não conseguisse reunir pontos de evolução suficientes, pelo menos havia ativado o chefe oculto nas redondezas. Infelizmente, esse nível de chefe oculto é complicado de vencer apenas com velocidade e experiência. Então, decidi completar minha evolução antes de voltar para enfrentá-lo. De repente senti uma leve sensação no meu corpo. Aquele era o elo entre ele e Zhongmin. Embora estivessem distantes, ele tinha um instinto que o informava exatamente o que ela estava fazendo, mesmo sem olhar. E não é que ela estava animadamente pegando o equipamento do chão? Ele estava prestes a se aproximar quando notou um grupo de jogadores se dirigindo para eles. Droga, quem fez isso? Quem tinha coragem de limpar o nosso ponto de caça ao tigre assim? Imediatamente, ele ordenou que seus homens fizessem uma busca minuciosa. Os corpos no chão ainda não tinham desaparecido, o que significava que aquela pessoa não poderia estar longe. Nesse momento, Zhongmeng, que estava concentrada em pegar o equipamento, não percebeu o perigo se aproximando. Quem é você? O que está fazendo no território da nossa guilda? Zhongmeng sorriu de forma constrangida e respondeu. Meu invocado fugiu, e eu vim aqui procurá-lo. Seu invocado fugiu? Essa é a primeira vez que ouço algo assim. Ele imediatamente ordenou que seus homens a amarrassem, e perguntou onde estavam os outros membros da equipe dela. O homem com o chapéu verde rapidamente usou sua habilidade de detecção, e descobriu que ela não estava mentindo. Esse cara era um necromante nível 9, que invocava esqueletos com velocidade lenta e ataque fraco. Não tinha como ela ter matado o urso garra poderosa aqui. Além disso, os ferimentos no urso eram muito precisos, claramente causados por um jogador que usava espada. E ela realmente não tinha informações sobre a equipe. Esse cara devia ser só um ingênuo doce que se perdeu nessa área. Mas diante de uma beleza assim, como um homem poderia deixá-la escapar? Ele imediatamente mostrou seu sorriso feio para Jiang Ming. Zhongmin tremia de medo. Me ajude, esqueletinho. Naquele momento, eu apareci instantaneamente atrás deles. Assim que o homem com o chapéu verde se virou, o dungeon inteiro se encheu com seus gritos desesperadores. Zhongmin, chorando feito uma flor na chuva, correu para os meus braços e gritou: Esqueletinho! Você finalmente voltou! Eu estava prestes a desabar ao ver os jogadores correndo em direção ao som. Imediatamente, peguei Zhongmin no colo e saí correndo. A longa espada na minha mão mostrava que eu era o responsável pela morte do poderoso urso com garras. Então, eu carregava Zhongmin enquanto atravessávamos o dungeon. Atrás de nós, os jogadores da guilda Tiger Hunt nos perseguiam sem parar. Ao ver isso, Zhongmeng pediu para que eu a soltasse. Talvez ela pudesse me ajudar a lutar. Mal sabia ela que novos jogadores eram tão confiáveis quanto um graveto quebrado. Na minha opinião. Vendo que eu não ia soltá-la, Zhongmeng ficou vermelha e disse: Esqueletinho, você está hesitante em me deixar ir? Será que você se apaixonou por mim? Apesar de você ser bonito de perto, ainda é só um esqueletinho. No segundo seguinte, joguei Zhongmeng em um arbusto próximo. Então, fui eu quem liderou todos os jogadores para longe. Como esperado, eles formaram uma equipe de ataque perfeitamente coordenada, com os jogadores de combate corpo a corpo aguentando a pressão e os exploradores lidando com os ataques à distância. Felizmente, eu tinha acabado de emboscar e eliminar um dos arqueiros deles, mas o líder sentiu que algo não estava certo. Não parecia certo para ele. Ele imediatamente ordenou ao arqueiro que usasse uma habilidade de detecção. No segundo seguinte, ele fez um gesto amigável, o que deixou o arqueiro, já em pânico, ainda mais agitado, fazendo com que ele avançasse em sua direção enquanto dizia palavras doces. Perfeito! O grande peixe mordeu a isca. Sem ver perigo imediato, o líder avançou com os homens que restavam.
O martelo de guerra atingiu o chão com força. Mas no segundo seguinte, o líder se assustou. O calabouço imediatamente emitiu um alerta vermelho. E o chefe oculto da montanha Bear Claw despertou totalmente. Em um único salto, o homem com o chapéu verde foi instantaneamente esmagado até a morte. Os outros ficaram apavorados e se dispersaram em todas as direções. Eles se viram sendo erguidos do chão, incapazes de controlar seus corpos. Aquela era a habilidade de posição de tempestade do chefe oculto. Aqueles jogadores provavelmente não durariam muito mais. Foi só então que todos perceberam que haviam sido superados pelo soldado esqueleto. Enquanto isso, eu derrubava facilmente os jogadores que fugiam por trás. Ao mesmo tempo, o chefe oculto agora estava enfurecido. Ele avançou em sua direção com seu corpo massivo. Eu tinha acabado de eliminar um jogador e meus pontos de evolução aumentaram em vintém. Indong, seus pontos de evolução estão cheios. Você deseja evoluir? Eu não pensei duas vezes e escolhi evoluir. Naquele instante, o sistema de evolução oculto finalmente foi ativado. No segundo seguinte, eu evoluí para um vanguarda esquelético de ataque e bloqueei sem esforço o ataque da poderosa garra do urso com uma única mão. Após a evolução, minha velocidade de ataque aumentou drasticamente. E eu ganhei uma nova habilidade. Num instante, lancei várias lâminas afiadas contra as articulações do urso das garras poderosas. A fraqueza dos monstros do tipo urso ainda eram as articulações e a parte de trás do pescoço. Vamos lá. Quero ver do que você é capaz. Imediatamente, o urso das garras poderosas se lançou na minha direção. Eu rapidamente reagi com o Drew. Embora eu tivesse acabado de evoluir, não podia simplesmente tentar absorver o ataque. Então, mudei para o osso de ataque, armadura EV1, aeroforma. Usei minha nova habilidade Aeros do Osso e atirou contra o rei dos ursos. Num instante, a cabeça de urso do rei ficou cheia de espinhos, como um ouriço, o que o deixou furioso. No segundo seguinte, o rei ativou a habilidade Campo de Força Tempestuosa. Com a interferência do campo, qualquer movimento dentro dele ficaria severamente restrito. Mas ele apenas sorriu e imediatamente disparou as flechas de osso novamente em direção ao rei dos ursos. Sob a influência da gravidade, todas as flechas de osso foram puxadas em sua direção, bloqueando convenientemente a visão do rei dos ursos. Imediatamente, ele se moveu para os pés do rei urso, com a gravidade do campo de força da tempestade. Sua velocidade de ataque aumentou. Ele levantou a espada e cortou o abdômen do rei urso até perfurá-lo completamente. Nesse momento, as árvores e pedras ao redor foram arrancadas do chão, como se a força gravitacional tivesse aumentado. Com tão poucas flechas de osso sobrando, não restava outra alternativa a não ser arriscar tudo. Ele agarrou a espada longa, saltou para o ar e lançou-se em direção à cabeça do rei urso. Ele usou flechas de osso mais uma vez, bloqueando a visão do rei urso. No instante seguinte, sua espada perfurou diretamente o olho do rei urso. O rei urso imediatamente soltou um rugido enfurecido. Com aquele rugido, o efeito gravitacional sumiu, o que significava que a duração da habilidade tinha acabado. Mas, para sua surpresa, o rei urso falou: "Jogador, eu esperei por você por muito tempo." Ele ficou surpreso com essa reviravolta inesperada. Sabia bem como funcionavam as mecânicas do jogo. Chefes do início do jogo nunca eram feitos para se comunicar com os jogadores. Alerta: o Senhor da Montanha do Urso está prestes a liberar a habilidade Golpe do Trovão. Parece que algum idiota adicionou isso durante a fase beta. Nenhuma melhoria real, só adições sem sentido. Mas já que é assim, não vou segurar a minha. Afinal, o relâmpago não faz efeito em mim, o esqueleto. Enquanto isso, Zhongming estava começando a se preocupar comigo. Sempre obcecada por dinheiro, ela decidiu jogar fora seu equipamento. Vou salvar o pequeno esqueleto, mesmo que não sirva para nada. De repente, um objeto negro voou em minha direção vindo do céu. Oh meu Deus, o que é aquilo? Ao olhar de perto, descobriu que era a cabeça de um urso fresco, com um barulho alto. Ding Dong Gon. Daxiemin tinha derrotado o chefe oculto, o primeiro kill do rei urso. Como resultado, ela ganhou uma nova roupa, a poderosa túnica do urso, e suas habilidades foram significativamente aumentadas.
Mas isso não importava muito para ela. O que realmente a preocupava era a quantidade de ouro e materiais que tinha conseguido. Parece que essa garota é mesmo uma avarenta. Ah, é. Esqueleto. Podemos trocar de classe agora. Então podemos vender os materiais e fazer uma fortuna, vivendo a vida boa. Depois de dizer isso, ela foi para incentivar os outros esqueletos a não relaxarem. Como você pode ser mais inútil que um esqueletinho? Você estragou todo esse bom loot. Eu fiquei ali, sem palavras. Essa roupa, que valia centenas de milhares de ouro, estava sendo usada como se fosse um traje novo qualquer. Estou realmente sem entender. No entanto, essa atualização foi um salto qualitativo e tanto mais. Minhas estatísticas agora superavam em muito as de jogadores no nível 15. O único problema era que os pontos de evolução necessários para a próxima atualização eram meio absurdos. Eu só ganho 20 pontos de evolução para cada monstro que mato. Isso poderia levar uma eternidade. Mas como estou ligado a ela, como um invocador, o fortalecimento dela significa que eu também fico mais forte. De repente, Zhongmin me chamou, dizendo que tinha algo legal para me mostrar. Fui até ela e descobri que era um baú de tesouro, que o Rei Urso tinha deixado cair. Certo, quase me esqueci. Essa é a rara habilidade relâmpago para todas as classes. Zhang Min parecia ter percebido o quanto eu realmente queria aquilo. Ela me entregou na hora o livro de habilidades. O pequeno esqueleto. Você realmente quer esse livro de habilidades, não é? Eu consegui tantos materiais e ouro graças a você. Se você gosta, pode ficar com ele. Ao ouvir isso, um sorriso feliz surgiu instantaneamente no meu rosto. Essa garota é ensinável, afinal. Ela não é tão gananciosa quanto eu pensei. Zhang Ying sorriu, radiante. Eu acabei de dar uma olhada. E essa habilidade pode atacar vários monstros de uma vez, certo? Vamos aprender. Vamos cultivar mais rápido, e meu sonho de ficar rico estará ao nosso alcance. Ei! Eu retirei o que acabei de dizer. Bom, vamos experimentar a habilidade primeiro. Eu segurei firme minha espada longa. Concentrei minha força, e então liberei. A poderosa força elétrica imediatamente se espalhou. E o alcance da habilidade era imenso, mas, infelizmente, o poder de ataque ainda era fraco demais. De repente, me lembrei de que os pontos de evolução podiam ser usados para fortalecer habilidades. Sem hesitar, usei todos os meus pontos de evolução para melhorar a habilidade. No segundo seguinte, o relâmpago na minha espada mudou drasticamente. Minha aura também passou por uma transformação. Então, liberei a habilidade novamente, golpe do trovão. Em um instante, as árvores à minha frente foram completamente destruídas. Sussurrei para mim mesmo que melhorar a habilidade foi definitivamente a escolha acertar. Imediatamente, segurei a mão da Zhongmin, a joguei sobre o meu ombro e decidi farmar pontos de evolução primeiro, antes de ajudá-la a mudar de classe. Cada masmorra da região esconde um verdadeiro tesouro de itens e ouro. Atender a condições específicas pode até desencadear enredos ocultos, levando a masmorras secretas. Quando o jogo foi lançado, as grandes guildas rapidamente tomaram conta das zonas de farm, explorando e desbloqueando as condições para essas masmorras escondidas. A Montanha do Urso e o Vale dos Rios estavam sob a jurisdição da Guilda da Caça ao Tigre. Na entrada do Vale dos Rios, 3 cavaleiros se escondiam na grama. Estamos armando uma emboscada para os Hang, o Meng e eu. Mas os 2 sábios cavaleiros cinzentos não entenderam por que estavam enviando reforços para o Vale dos Riachos, sendo que a Montanha do Urso havia sido invadida. O Cavaleiro Vermelho explicou: vocês não estão entendendo, né? Chefes escondidos não reaparecem. Então, a Montanha do Urso não tem mais valor a não ser para subir de nível. Mas o Vale dos Riachos é diferente. A masmorra secreta deles ainda não foi conquistada. Agora, só precisamos pegá-los. Acabar com eles e pegar o equipamento e os materiais deles. Então estaremos prontos? De acordo com a Intel da guilda, ela acabou de chegar ao nível 10. E esse caminho é a única forma de chegar à cidade principal para uma mudança de classe. Só precisamos esperar o momento perfeito. O Cavaleiro Cinza imediatamente ficou animado, dizendo: chefe, você é um gênio.
um verdadeiro graduado de primeira linha das universidades de 211 e 1985. Mas, chefe, ouvi dizer que o necromante é um pervertido psicologicamente distorcido que pesa 90 quilos. Embora seu nível seja baixo, ele está sempre fazendo jogadas estranhas com os jogadores. Isso soa bem esquisito? O Cavaleiro Vermelho imediatamente se bateu no peito e tentou se tranquilizar. Eu não suporto pervertidos. E desta vez, estamos totalmente preparados. Um necromante que só convoca esqueletos para atacar fisicamente. Não tem como ele me vencer com a minha redução de dano físico. Sem contar que, com as armas de atributo sagrado, derrubá-los foi incrivelmente fácil. O Cavaleiro Cinza, ouvindo isso, ficou em êxtase. Se eles não estiverem usando truques, sinceramente não consigo imaginar como poderiam sobreviver a isso. Mas logo após ele terminar de falar, um raio roxo caiu sobre eles de repente. Aqueles que quase conseguiram desviar, ficaram aterrorizados ao perceber que relâmpagos ainda vinham de todas as direções. E cada impacto era um acerto crítico mágico. Para eles que só tinham resistência física, isso era, sem dúvida, letal. Em pouco tempo, 2 noites cinzentas foram as primeiras a se desconectar do jogo. Enquanto isso, 2 figuras sombrias apareceram não muito longe, ordenando os esqueletos a saquear o equipamento caído. O ataque que aconteceu agora foi por minha causa, enquanto Jiang Meng estava desesperadamente recuperando seu mana. De repente, Jiang Meng notou vários corpos de jogadores selvagens à frente. Parecia que eles tinham sido mortos acidentalmente pelo meu golpe de trovão. Esses caras estavam escondidos na grama? Mas logo percebi a guilda Tiger Hunt e o emblema em seus peitos. Todos estavam usando conjuntos completos de resistência física de equipamento de paladino. Eu percebi imediatamente. Eles estavam vindo atrás de mim. Naquele momento, Jiang Ming me disse que havia um sobrevivente. Um cavaleiro vermelho gravemente ferido. Ele estava prestes a chamar reforços, mas eu o detive com um golpe de espada. Sua mão ficou imediatamente cravada no chão pela minha espada. Para garantir a segurança, decidi confiscar o equipamento dele primeiro, e depois amarrá-lo. No entanto, o que nem Jiang Ming, nem eu esperávamos, era que a pessoa com a armadura vermelha era uma mulher com cabelos vermelhos e meias pretas, parecendo uma dominatrix. Quem agora estava corando de vergonha e xingando Jiang Meng. Seu idiota. Você realmente é exatamente como a Intel disse, um pervertido. Jiang Meng me perguntou se não era um pouco demais amarrá-la assim. Ao ouvir isso, eu fiz um gesto e lhe respondi que essa cavaleira estava com as pessoas que nos perseguiram mais cedo. Amarrá-la é para impedir que ela saia do jogo e se mate. Ao ver isso, a cavaleira presumiu que Jiang Meng tinha personalidades divididas e estava falando com seu próprio chamado. Ela preferiria morrer a ser torturada por alguém como aquele. Por isso, se recusou a responder qualquer uma das perguntas de Jiang Meng. Ela só insistia que Jiang Meng se apressasse e terminasse com aquilo. Dizendo que odiava pervertidos mais do que qualquer coisa neste mundo, mesmo se fossem mulheres. Vendo-a tão teimosa, decidi que era hora de Jiang Meng colocar o plano B em ação. Jiang Meng queria pensar melhor sobre a situação. Mas eu não podia esperar mais. A cavaleira ficou pasmada ao ver aquilo. Ela não esperava que eu tirasse 50 moedas de prata. Para contextualizar, uma moeda de prata vale 0 yuanes chineses na vida real. Mas, apesar da quantia enorme, o rosto da cavaleira ficou sombrio. Jiang Ming imediatamente guardou o dinheiro no bolso. Olha, olha, olha! Ela mordeu a língua e morreu. Eu te disse que ela não ia se interessar pelo dinheiro. No entanto, no segundo seguinte, a cavaleira chamou Jiang Ming. Irmãzinha, você realmente sabe ler as pessoas. Não fique só me fazendo algumas perguntas. Se tiver algum pedido exagerado, vou tentar ao máximo atender. Vendo que a cavaleira finalmente se abriu, ele deu um tapinha na cabeça de Zhong Ming e disse para ela perguntar à cavaleira sobre as informações da guilda da caça ao tigre. Depois que Zhong Ming fez a tradução, a cavaleira disse que não tinha problema em responder a essas perguntas. Afinal, quem estava perguntando era uma dama rica que havia sido tão generosa. A suspeita anterior de que Zhong Ming estava louca foi se dissipando.
A cavaleira se aproximou devagar e encostou Zhongmin na parede, dizendo que agora que todas as perguntas foram feitas, se ela quisesse mais alguma coisa era só falar com a irmã dela. Vendo isso, ele a puxou com cautela para longe, e o Cavaleiro Vermelho não pôde deixar de reclamar. É realmente necessário ser tão defensivo? Eu nem estou armado com você. Ao ouvir isso, Zhongmeng disse: Claro que precisamos ter cuidado. Afinal, você originalmente pretendia nos emboscar. O Cavaleiro Vermelho respondeu, resignado. Eu e meus irmãos somos apenas trabalhadores de nível básico. Seus problemas com a guilda não têm nada a ver comigo. Embora tenhamos tido algumas perdas, a quantidade que vocês nos deram é simplesmente exagerada. Pode ficar tranquilo, já dei um jeito de encobrir a confusão de antes e seus movimentos não serão revelados. Afinal, não quero perder a chance de me agarrar à perna da rica. Quanto à perseguição, você não precisa se preocupar. Nossa abordagem foi espontânea, e os jogadores que realmente recebem as ordens ainda estão na Montanha Pelada. Mas mesmo que eles consigam alcançar você, não tem como vencer, pequena rica. Afinal, você é muito poderosa. Zhang Min ficou lisonjeado com o elogio. No segundo seguinte, o Cavaleiro Vermelho a alertou para não se animar demais tão cedo. Ela precisava saber que o Vale dos Riachos é uma área defensiva crucial, e quase todas as equipes acima do nível 15 estão lá. E recentemente soube que há um problema com a masmorra na área central do vale. Atualmente, o vice-presidente mais forte da guilda, Viper, está vigiando essa área central. No momento, você está muito fácil de identificar. Um necromante solo de nível 10 é basicamente um alvo ambulante. O CPU de Jamemin estava prestes a explodir. Ele já tinha uma ideia bem clara da situação. As anomalias na área do Vale do Calabouço eram provavelmente resultado de uma missão emitida pelos NPCs da região. O algoritmo Endihuan evolui com o tempo, tornando as missões bem aleatórias. No entanto, como a Guilda da Caça ao Tigre reuniu tantos jogadores para reforço, a missão não poderia ser simples. Não custava nada descobrir qual era a missão antes de fazer planos. Então, decidi que o Cavaleiro Vermelho lideraria o caminho enquanto eu usava a armadura de companheiro. No entanto, o Cavaleiro Vermelho não concordou, pois ela só queria ganhar um dinheiro, e não queria ser expulsa da guilda. Ao ouvir isso, Zhang Min gaguejou. Você tá brincando, irmãzinha? Você me deu 50 moedas de prata pela informação antes, e agora acha que uma moeda de prata vai me fazer ser sua guia turística? Essa garota é realmente mão de vaca. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se meter em encrenca por causa de dinheiro. Vou puxar essa moeda de ouro. Zhongmeng entrou em pânico na hora. Não, esqueletinho. O Cavaleiro Vermelho concordou imediatamente, e lembrou Zhongmeng. Lembre-se, nada de invocar outros esqueletos pelo caminho, ou seremos descobertos. Uma vez que estivermos na festa, os materiais e as moedas de cobre serão divididos em 30-70. Zhongmeng apertou os dentes, irritada. Maldito trapaceiro! O Cavaleiro Vermelho então começou a distribuir as posições. Eu vou na frente com o escudo e você fica bem atrás. Ao ouvir isso, Zhongmeng falou com confiança. Agora é hora de ver do que nosso pequeno esqueleto é capaz. Eu imediatamente liberei o golpe de trovão. Num instante, as criaturas à minha frente caíram mortas e meus pontos de evolução aumentaram em 220. O Cavaleiro Vermelho ficou boquiaberto. Então, sua habilidade pode enfrentar essas criaturas? Você não acabou de dizer que eu não poderia invocar outros esqueletos? Então a missão de saquear fica por sua conta. Meu esqueleto número 4. A expressão do Cavaleiro Vermelho mudou, como se ele tivesse comido algo podre. Beleza, eu vou aguentar. Pelo menos eu ganho uma parte da experiência e do ouro. Não fique tão convencido. Ainda temos muitos monstros de elite pela frente. O Golem de Pedra logo ali na frente vai precisar da nossa cooperação para ser derrotado. Mas no segundo seguinte o Cavaleiro Vermelho levou um tapa na cara quando derrubamos o Golem de Pedra em apenas 2 minutos e meio. Não fique tão satisfeito com isso. Agora é a vez do Basilisco do Vale. Mas o resultado foi o mesmo. Vai lá. Esqueleto número 4, é sua vez de novo. Nesse ponto, o Cavaleiro Vermelho estava suando muito. Essa perna que eu li vai se agarrar a isso,
mesmo que ele tenha uma personalidade dividida. De repente, ouvimos um grito por ajuda. Um garotinho estava sendo perseguido por um homem. E era ninguém menos que um jogador da guilda Caça-Tigres. O Cavaleiro Vermelho estava confuso. Por que a guilda Caça-Tigres tem um jogador tão jovem? Assim que o menino de cabelo loiro nos viu, gritou como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. É a gente! Venham me salvar! Ao ouvir isso, o mestre do punho tempestuoso ficou ainda mais enfurecido. Droga, hoje! Vou matar todos vocês, desgraçados! Mesmo que eu tenha que jogar fora esse equipamento. O garoto de cabelo loiro ficou instantaneamente apavorado, seu rosto perdendo a cor. O punho da tempestade se concentrou e desferiu um soco pesado contra o chão. O poderoso golpe deixou Zhong Meng inconsciente. No entanto, isso surpreendeu o Cavaleiro Vermelho, pois o invocador estava fora de combate. Mas como a criatura invocada, eu ainda conseguia agir livremente. Naquele momento, percebi que algo estava errado. Esse garoto parecia apenas um caça-níqueis despreparado. Ainda assim, ele estava fazendo um mestre das artes marciais de 18 níveis parecer patético. O comportamento do mestre de punhos também era estranho. Depois de levar tanto dano, em vez de fugir, ele lutava desesperadamente, ainda gritando: "Desgraçado desprezível!" Ao ouvir isso, o Cavaleiro Vermelho também ficou irritado. Você vai atacar logo de cara? Não pode dizer nada antes? O mestre dos punhos rosnou. Não tenho palavras para vocês, desgraçados. Usando táticas tão desprezíveis assim, ele ativou a habilidade, Dança de Luta Sangrenta, se preparando para uma batalha mortal. Nesse momento, o Cavaleiro Vermelho se colocou à frente, com uma lança sagrada. Num piscar de olhos, a lança atravessou o peito do mestre dos socos. Você, na verdade, é um paladino. Acha mesmo que sou fácil de intimidar? Se não consegue falar como um humano, então morra. Com isso, o Cavaleiro Vermelho lançou o mestre dos socos para longe. Eu aproveitei a chance e fui contornando pela parte de trás. Com um único golpe, decapitei o mestre dos socos. E meus pontos de evolução aumentaram em 150. Ao ver isso, o garoto de cabelo loiro correu imediatamente para pegar o equipamento. Observando seus movimentos ágeis, minhas dúvidas aumentaram ainda mais. O Cavaleiro Vermelho se aproximou e perguntou: "Ei, de qual equipe você é?" "Nunca te vi antes." O garoto de cabelo loiro respondeu: "É normal não me reconhecer. Vamos continuar. Tem mais ali." Mas assim que chegamos ao local, uma sensação fria tocou repentinamente o topo da minha cabeça. Ao olhar para cima, ele viu um jogador preso em uma armadilha. Nesse momento, o Cavaleiro Vermelho também estava paralisado pela cena. Jogadores feridos estavam espalhados por toda parte. As restrições da armadilha impediam que eles acessassem o botão de logout. Parece que estava certo. Eles estavam caçando jogadores. Depois de saquear todos os suprimentos e equipamentos, prenderam os jogadores para evitar que eles logassem fora e vazassem informações. Ele tinha que admitir. Era uma ideia engenhosa, embora muito cruel. Isso enfureceu o Cavaleiro Vermelho. Estão usando crianças para abaixar a guarda dos jogadores e atacá-los. De repente, uma voz sinistra ecoou. "O que foi? Por que você tirou o capacete? Não é você quem odeia que saibam que é mulher?" O recém-chegado era Inbol, um membro da Ghostbath Squad. De repente, seus olhos afiados notaram um manto que Zhang Ming usava. "Esse manto parece bem legal. Onde você conseguiu?" Num instante levantei minha espada e apontei para o pescoço dele. Ao ver isso, Black Dog rapidamente começou a suar e explicou: "Não fique tenso, espadachins mágicos, somos todos irmãos." Mas, por dentro ele pensou: "Esse cara é rápido. Parece que você finalmente encontrou um membro de equipe melhor." O Cavaleiro Vermelho disse friamente: "Se você sabe, então tenha mais cuidado." Ele refletiu: "Essa pequena ricaça é realmente algo. Mesmo nesse estado, ela ainda consegue controlar suas invocações. Espera, será que ela está apenas fingindo estar inconsciente? Realmente, astuta e confiável." Quando o chefe voltou, o garoto de cabelo loiro correu animado para dizer que já havia matado o mestre das mãos.
Mas no segundo seguinte o cão negro deu um tapa na cara dele. Você é um inútil. Não consegue nem observar as pessoas direito. O garoto de cabelos loiros imediatamente pediu desculpas, prometendo não cometer o mesmo erro da próxima vez. Ao ver isso, o Cavaleiro Vermelho fez uma expressão complicada e imediatamente repreendeu o cão negro. O líder da guilda sabe disso? O cão negro respondeu que só seguia as ordens do grande irmão Get Bien e que precisavam obedecer às ordens do irmão dele. Tudo isso tinha a ver com a masmorra escondida no vale. Se você não quiser ser expulso da guilda, traga sua equipe e venha comigo para a área central do Vale Oesten. Logo chegamos ao nosso destino. No entanto, o Cavaleiro Vermelho ficou pasmo com o que viu à frente. Todas as pessoas lutando ali eram crianças. E todas eram da classe caçador. Pare de franzir a testa. Estamos indo bem aqui. Afinal, eles são órfãos e precisam de trabalho. Olhei para aquela cena e pensei: parece que estão aproveitando a fase inicial do jogo, onde alguns sistemas ainda não estão totalmente desenvolvidos. 363. Mas ela parece um pouco estranha. Eu a toquei rapidamente no ombro. Não se preocupe, estou bem. Eu lembro do nosso acordo. Pela primeira vez, sendo confortada por um chamado. A Cavaleira Vermelha se sentiu um pouco estranha. Vamos até o centro do acampamento para saber sobre nossa nova missão. Nós entramos no acampamento imediatamente. Dos membros. Eu soube que a Cavaleira Vermelha cresceu em um orfanato, e que seus irmãos eram todos deficientes. Por isso, ela teve uma reação tão forte ao ver crianças sendo usadas. Neste momento, o tio dos Cavaleiros Vermelhos veio avisá-la para não agir por impulso. Embora todos estivessem insatisfeitos com os órfãos, aquela era uma oportunidade rara de ficar rico. Você vai receber uma parte do equipamento, então por favor cuide disso. Ao ouvir isso, a Cavaleira Vermelha só conseguiu concordar relutantemente. Como eu poderia esquecer? Este jogo é exatamente como o maldito mundo real. Então, entramos na tenda do Gaben. Mas acabamos caminhando para uma cena em que ele estava causando dano ativamente. Ele se comportou bem e... depois que a guilda terminasse seu trabalho, vou chamar alguém para te curar e te deixar sair. Ao ver isso, ele ficou enojado. Era como se estivesse olhando para um pedaço de carne se debatendo no chão. Só quando o Cavaleiro Vermelho chamou Get, ele percebeu que estávamos atrás dele. Concubina Flor. O que você está fazendo aqui? Não é da sua conta. Só me diga qual é a nova tarefa. Como esperado. Você é exatamente o tipo que eu gosto. Ao ouvir isso, o Cavaleiro Vermelho não suportou mais aquele comportamento repulsivo e avançou para ir direto ao ponto. No entanto, Guebin, ainda com um sorriso perverso, disse: você tem um fogo dentro de você. Agora, gosto ainda mais de você. O que foi? Você gosta de me ouvir te insultar? Você é só lixo. Ao ouvir isso, Guebin respondeu de forma casual e logo foi direto ao ponto. Sua nova tarefa é guardar o acampamento e impedir que os jogadores entrem na área central do vale. Quanto ao motivo, não posso te dizer, você vai ter que descobrir por conta própria. Não fique tão ganancioso, seu lixo. Ah! E o líder da guilda sabe sobre aqueles garotos? Claro que ele sabe. Caso contrário, você acha que esse plano é só meu? Eu digo, concubina Flor. Não leve isso tão a sério, afinal, você também está tentando subir na vida e precisa sustentar seus irmãos. Torne-se minha mulher. Eu garanto que você vai ficar com a maior parte. Ao ouvir isso, o Cavaleiro Vermelho agarrou furiosamente o pedaço de carne. Se sua boca só serve para soltar bobagens, eu vou garantir que ela fique fechada para sempre. Vá embora e se mantenha afastada. No entanto, ele a olhou com desdém. Então, revelou um item especial da missão. É mesmo? Vê isso? Esse é o ingresso para subir mais alto. Nesse momento, eu não conseguia mais ficar parado, se não me engano. Goabien olhou para mim enquanto me aproximava, e parecia confuso com meu rosto desconhecido. No segundo seguinte, cravei minha espada diretamente no coração de Goabien. O Cavaleiro Vermelho ficou surpreso com minha ação repentina. Apesar do golpe ter acertado em cheio seu coração, ele não morreu. Ele estava usando algum tipo de acessório que salvava sua vida? Goabien começou a liberar magia negra, furioso.
Me solta! Mas no segundo seguinte ele ficou confuso. Isso porque a magia negra dele não teve efeito nenhum em mim. Ele não fazia ideia de que minha resistência mágica era absurdamente alta. E a magia negra dele era como uma chuviscada para mim. Nesse momento, Gabin finalmente entrou em pânico. Espera! Não me mata! Eu aceito qualquer coisa. Era conversa demais e inútil. Eu já estava cansado de ouvir. Em um impulso, usei um raio para jogá-lo offline. O sistema então anunciou: o jogador Goaben morreu. Ele deixou cair 2 anéis de alto nível. Eu não conseguia acreditar que aquele desgraçado tinha coisas tão boas e decidi dar o anel salvador para aquela mulher. O outro, o Cordeiro do Suspiro. A missão do chefe necromante, eu com certeza tenho isso. Você está louco? Se a gente matar ele, estamos acabados. Eu ignorei completamente o alvoroço do Cavaleiro Vermelho. Agora que temos informações suficientes, precisamos correr para a área da masmorra e lutar pela missão. Ei, você não tem olhos, tem? Agora é a hora de fazer uma cena. Vamos acabar com todos os jogadores de Tiger Hunt. A notícia da morte da cabra se espalhou rapidamente entre os jogadores de Tiger Hunt. O Cavaleiro Vermelho perguntou ansiosamente: Zhang Ming, ricaça, o que exatamente você está fazendo? Com esse ritmo, vamos nos tornar inimigos de todos os jogadores de Tiger Hunt. Eu respondi calmamente: eles são todos classes básicas, sem magos ou paladinos. Esses jogadores não representam uma ameaça para mim. Um homem gritou: Chame das concubinas floridas. Está cansado de viver? Vou te dar 2 opções. Ou deixa o equipamento e sai fora. Ou, antes que ele pudesse terminar, minha espada mágica já estava na frente dele, matando-o instantaneamente. Os outros jogadores de Tiger Hunt imediatamente se aglomeraram em minha direção. E era exatamente isso que eu queria. Se eles me cercassem 1 a 1, seria difícil escapar. Nesse instante, um arqueiro disparou uma flecha com uma habilidade de detecção em minha direção. Ao ver isso, rapidamente usei o corpo de um jogador caído para bloquear a flecha, fazendo a habilidade de detecção do arqueiro falhar. A espada encantada e os relâmpagos fizeram com que pensassem que eu era um espadachim mágico. Então acreditaram que eu não tinha habilidades de longo alcance. Quando tentei recuar e me desgastar, ativei imediatamente o modo de flecha de armadura óssea de ataque. Localizei rapidamente o arqueiro que estava atacando por trás. Disparei uma flecha de armadura óssea contra ele e, com um único tiro, o derrubei. Os outros também ficaram surpresos com essa jogada. Continuei disparando flechas de osso até não ter mais, reduzindo a saúde deles no geral. O cavaleiro com machado e escudo ficou chocado, e comentou: por que um espadachim mágico teria habilidades de ataque à distância? Ele então avançou em minha direção com seu enorme escudo, tentando bloquear meus movimentos. Mas para mim, seu corpo inteiro estava cheio de brechas. Imediatamente chutei uma mesa em sua direção. Ao ver isso, ele rapidamente usou o escudo para quebrar a mesa. Como eu esperava, aproveitei a oportunidade. Segurei a cintura dele e ataquei na fenda da armadura. Essas aberturas eram os pontos fracos das articulações dele, e, devido ao seu nível baixo e à armadura pesada, sua velocidade de movimento era incomum e lenta. Então, eu lidei com ele facilmente. Meus pontos de evolução aumentaram em 100. Ao ver isso, os outros ficaram em choque. Eles nunca imaginaram que eu, sozinho, havia eliminado mais de 1 dúzia de jogadores. De repente, a equipe de elite diretamente sob o vice-presidente Viper chegou para intervir na batalha. Os espadachins e assassinos não estão emparelhados com funções de suporte. Então parece que eles usam um estilo de jogo mais extremo. Mas em termos de vantagem de tributo, eu tenho a vantagem. Mesmo que os níveis deles sejam um pouco mais altos, eles poderiam ser complicados. No segundo seguinte, ambos apareceram na minha frente e partiram para o ataque. Eu reagi rápido e levantei minha espada para bloquear. Consegui bloquear os ataques consecutivos deles. O assassino, vendo isso, não pôde deixar de me elogiar. Você tem um talento. Conseguindo acompanhar a velocidade dele. Naquele momento, percebi que não poderia perder mais tempo. Prolongar isso poderia me fazer perder a missão. O olhar do Cordeiro Assinante é como uma tarefa de seleção.
Somente preenchendo o valor de olhar em um local específico e passando no teste, é que você pode invocar o espírito do carneiro. O espírito do carneiro, um chefe de alto nível muito além dos monstros regionais, faria com que os monstros próximos ao calabouço subissem de nível passivamente ao chegar. A guilda Caça-Tigre ficou confusa com os monstros, que de repente ficaram mais fortes, achando que só poderiam aumentar seus pontos de fama ao derrotar monstros. Na verdade, o cultivo de monstros era o método de invocação menos eficiente. O espírito do carneiro não era o final dessa quest. Aquilo servia apenas como um substituto para que seu mestre pudesse dar as ordens. O verdadeiro responsável pelas missões era o chefe necromante de nível 99, Bonnie Great Sorcerer Veronica. Se os jogadores completassem a missão, não só ganhavam equipamentos e itens valiosos, mas também tinham a chance de conseguir pergaminhos ocultos de transferência de classe de necromante. Meus movimentos ágeis tornavam impossível para eles quebrarem minha defesa. Sem outra escolha, decidiram tomar uma poção de fortalecimento. Isso aumentava todas as estatísticas em 20% por 1 hora. Mas o efeito colateral era que suas cabeças ficavam pontudas. Para lidar comigo, eles estavam desesperados, jogando bombas de fogo na minha direção, sem pensar 2 vezes. Enquanto isso, o assassino e o espadachim apareceram ao meu lado, tentando me surpreender. Eu podia sentir que a velocidade e a força deles tinham aumentado. Inicialmente, eu planejava guardar alguns pontos de evolução para enfrentar o vice-presidente de nível 30, mas, para economizar tempo, não tive escolha a não ser usá-los. A adaga do assassino já tinha perfurado meu corpo, e a espada gigante do espadachim fez o mesmo. Então, as bombas de fogo foram lançadas diretamente em mim. No entanto, quando a fumaça se dissipou, o assassino percebeu que algo estava errado. Isso não parecia uma facada em um corpo. Enquanto isso, o sistema me avisou que eu havia evoluído a habilidade Ataque, Relâmpago e desbloqueado uma nova habilidade, Protetor Relâmpago. Foi só então que ele viu meu rosto claramente, e instantaneamente, sua expressão se transformou em terror. Agora é a sua vez. Enquanto isso, Zhang Ming ainda estava offline. O Cavaleiro Vermelho gritou com urgência. Quanto tempo você vai fingir que está dormindo? O que você quer fazer? A guilda da caça ao tigre vai mandar muitas pessoas atrás de nós. Você está ouvindo? Mas Zhang Ming já tinha se desconectado do jogo. Quando foi que ela saiu? Se ela se desconectou? E quanto ao invocador lá fora? Será que o invocador tem consciência própria? Isso é impossível. Nesse momento, uma chama azul avançou em sua direção. Então, o chão ficou coberto de corpos, com esses jogadores mortos pelo invocador. Será que a ricaça realmente saiu do jogo? Logo após controlar a invocação para eliminar os jogadores? Isso é muita coincidência. Não. É melhor eu me afastar disso por enquanto. TC, já usei tantos pontos de evolução para esses carazis. Deixa pra lá. A missão é mais importante. Eu preciso correr para a área central. Se eu conseguir completar a tarefa e ajudar aquela garota com a promoção da classe oculta dela, as recompensas para mim vão ser enormes. Mas ela está offline há um tempo já. Não sei quando ela vai voltar. Se ela foi morta enquanto estava offline, é melhor ter alguém confiável cuidando dela enquanto eu me concentro em lutar. Quase esqueci dela. Ela é definitivamente a melhor pessoa para o trabalho. O que você está fazendo? Não se aproxime mais. Mesmo se você for forte, eu não sou alguém com quem você possa brincar. Se você se aproximar mais, vou contar para os outros membros da equipe de caça. Parece que eu a assustei o suficiente, o que é compreensível. Afinal, nem todo mundo pensa de forma lógica. Perfeito! Preciso de mais uma pessoa para completar meu plano. Eu ainda devo ser gentil com ela. Estamos protegendo tanto a mim quanto a dama rica. Será que ela realmente tem sua própria consciência? Espera, se isso tem consciência própria, então quando me despediu do meu equipamento mais cedo, não foi? Pouco. Calma. Pelo menos não vai me machucar. Enquanto o Cavaleiro Vermelho estava perdido em pensamentos, eu a arrastei para fora do acampamento. Isso é inacreditável. Ela realmente teve coragem de lutar contra os jogadores da guilda de todo o acampamento por nós, jogadores solitários. Ela é a deusa dos jogadores solitários do vale. Isso mesmo.
Ela salvou todos vocês. Enfrentou os jogadores da caça ao tigre. Droga! Se não fosse por ter encontrado a deusa, teríamos acabado sem nada. Esses filhos da mãe da Tiger Hunt. Eles até usaram crianças para armar armadilhas e nos deixar despreparados. Eles fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro nesse jogo. Estou realmente feliz por ter encontrado a pessoa certa. Ouçam a razão pela qual a Tiger Hunt quer capturar vocês, não é apenas para roubar seu equipamento dourado. Na verdade, é por causa da missão secreta no vale. É por isso que eles precisam bloquear as informações e roubar seus suprimentos. Isso mesmo, descobrimos o plano da Tiger Hunt, e é por isso que estamos sendo caçados. Mas agora, a maior parte das forças principais deles está na área central, lidando com monstros. Aqui. Também há várias armadilhas e itens de dano em área preparados pela caça ao tigre. Se vocês querem conseguir escapar, devem usar isso. Caramba, essas são as frascos de veneno da serpente de chama, que podem causar dano mágico em área. E a rede de corda da aranha de rosto fantasmagórico. Com isso, não tenho medo da caça ao tigre de jeito nenhum. Pessoal, a notícia de que o acampamento foi invadido logo vai chegar à sede da caça ao tigre. O alvo da fuga é grande demais, então todo mundo precisa se apressar, pegar alguns itens e se dispersar para escapar. Ei, já fiz o que você pediu. Parece que está funcionando. Escondendo a madeira na floresta. A caça ao tigre não vai te notar por enquanto. Eu não esperava que seu verdadeiro objetivo era fazer esses jogadores solitários atrapalharem a caça ao tigre. Essa garotinha rica é realmente astuta. Mas o que é ainda mais impressionante é que, mesmo com o invocador offline, essa invocação ainda consegue seguir as ordens do invocador. Eu não esperava que me incluíssem nesse plano que parecia uma armadilha. Alguns riscos. Mas já é tarde demais para voltar atrás. Eu preferiria sair dessa guilda lixo. Mas será que nosso plano para competir pela masmorra realmente vai funcionar? Nesse momento, eu parei e empurrei o Cavaleiro Vermelho para baixo. Descobri que alguém nos havia emboscado. Era um assassino reencarnado, uma classe com uma segunda mudança de trabalho bem difícil. O assassino reencarnado disse friamente, de alto nível, com habilidades melhores do que as do outro. O assassino de antes. Ele é o jogador que salvamos mais cedo. Vocês não estão realmente tentando fugir, estão? Primeiro, liberem os jogadores. Depois contem a eles sobre a missão e deixem o loop para trás. Vocês querem que esses jogadores solitários agitem as águas no vale e aproveitem isso para fazer algo diferente. Além disso, vocês têm uma entrada na área central. O alvo de vocês é a missão secreta. Bem esperto. Chega de adivinhações. Nós só queremos escapar do vale, mas acabamos de salvá-los e vocês estão atacando a gente. E quanto a vocês? Não estou interessado na missão. Tenho apenas um objetivo. Quero matar o Viper. Enquanto eu puder fazer isso com minhas próprias mãos, vou seguir o seu comando. O que me diz? Fechado. Eu o encarei friamente com minha cabeça de crânio, sem concordar imediatamente.